Olá, eu estou refletindo com vocês sobre a tese que Paulo propõe em Filipenses 1,12, dizendo que as coisas que lhe aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. E agora chegamos ao verso 14. Ele diz: E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, Paulo entende que aquele estímulo na fé, aquela ousadia de irmãos dele na pregação do Evangelho, estava associada às suas algemas. E ele entende isso como um progresso do Evangelho. É difícil pensar desta forma se olharmos o seguinte fato: o nosso sofrimento, a nossa dificuldade por vezes, é justamente um meio que Deus pode usar para estimular a outros. Deixa eu tentar ilustrar de uma forma bem amena em relação à dureza da situação de Paulo. Quando eu olho meus antigos mestres no seminário, isso aí há 40 anos ou quase 40 anos atrás, e eu vejo os recursos que eles tinham. Os recursos. E observo que alguns homens, como o reverendo Lázaro Lopes, reverendo Lázaro Lopes, morava em Tatuí. Ele ia para o seminário de Campinas uma vez por semana, dormia lá. Acho que ele ficava 2 dias, terça e quarta, ou segunda e terça, eu não lembro bem. Tinha um trabalho intenso em sua igreja, tinha programa no rádio, escrevia boletins. Nós o admirávamos muito. Eu pessoalmente estive na casa dele, isso por volta de 78, a maioria de vocês nem era nascida, lá com a dona Irma, e seus filhos ainda eram, creio que pequenos, adolescentes talvez. Mas o fato é que olhamos esse homem que ia de ônibus para o seminário, chegava lá à noite, em geral ele passava na biblioteca, eu estava estudando, eu acho que era a segunda noite, sim. Ele falava comigo, sempre muito educado. Vejo outros colegas nossos, outros professores nossos com dificuldades, o reverendo Paulo Viana, que era jovem então, mas ia de ônibus também, de São Paulo para Campinas, solteiro, se hospedava no seminário, voltava para a sua igreja, e assim por diante. Outros professores que por lá passaram com as suas dificuldades. Bom, mas aí que está. Os recursos da época. Na época, uma grande coisa era ter uma máquina de datilografia. E isso era fantástico. Eu mesmo tinha que pedir máquina emprestada e outros colegas também. Quando eu consegui minha máquina no segundo ano, era uma alegria. Minha irmã me deu uma máquina de datilografia, uma máquina portátil. Isso era uma felicidade. E hoje eu olho os recursos que nós temos. São outros recursos. O computador, a internet, a facilidade. A facilidade. Eu às vezes me envergonho da facilidade que temos e do quão pouco eu produzo a partir dos recursos que Deus me deu. Bom, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: é que as dificuldades nossas, por vezes, podem ser um estímulo ao outro que vive numa situação mais amena de crescer e de amadurecer. Então, o apóstolo Paulo diz que as suas algemas estimulavam outros irmãos em Cristo a pregar o Evangelho com mais ousadia. Creio que muitos estavam acomodados com a sua vidinha, com seus afazeres cotidianos e perdiam a dimensão, ou perderam a dimensão, do Evangelho de forma mais ampla. E agora, quando eles começam a refletir sobre a vida de Paulo, observar o comportamento, o testemunho daquele homem, sentem-se estimulados a pregar com mais ousadia. Num outro campo, nós podemos observar que a história é repleta de lições. Um dos motivos para nós estudarmos a história é aprender dos atos de Deus na história, nas dificuldades dos servos de Deus. Entender que o que nós temos hoje é uma herança que nossos pais na história deixaram em meio a muitos sofrimentos. E entender também que nós fazemos parte dessa
história que cabe a nós construí-la sob a orientação de Deus, em submissão a Deus, para que também outros possam ser estimulados no Senhor a viver a vida cristã com maior intensidade. Que Deus nos abençoe. Amém.